Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Hoje teria sido um daqueles dias em que você acorda e não sabe sobre o que vai falar, que você tem quase 150 mil inscritos esperando a sua palavra de hoje, e você não tem nenhuma motivação, nenhuma inspiração, nenhum gancho, digamos assim, até o momento em que emerge através de um inscrito, o mote a ser falado. Por que eu digo emerge? A gente que tem mais vivência tem que ter muita atenção com a emersão. Aquele aluno, por exemplo, numa sala de 60 alunos, que boceja em voz alta, ele emergiu como representante de uma categoria, de uma classe de alunos, para dizer que a aula está chata. Ele não emergiu sozinho. Ele é a expressão do todo. Às vezes ele é só maluco, perturbador. Mas na maioria das vezes você tem que estar muito atento às emersões. Então estava eu posto no tédio quando um inscrito vira para mim e diz: "Bem-vindo, para de falar no Bolsonaro, já está ficando enjoativo." Eu falei, olha a emersão aí acontecendo. Esse sujeito de alguma forma representa uma parcela dos meus inscritos. E aí me dá mote para conversar com vocês. Então eu vou parar de falar do Bolsonaro. Para começar, eu não falo sempre do Bolsonaro. Por exemplo, o Almanaque Domingueiro fala de horóscopo, curiosidade, charada, datas e fatos, fala de poesia, fala de dica cultural, fala de várias coisas durante 10, 15 minutos, com pinceladas rápidas pelo Bolsonaro. O Sassarico News, às quartas e sextas-feiras, debocha de todas as notícias da grande mídia e das falas que são impressas na grande mídia. E, às vezes, acontece do Bolsonaro estar na linha de tiro, mas não é dedicado a falar de Bolsonaro. Então, só aí nós temos 3 dias da semana em que eu não falo só de Bolsonaro e, às vezes, nem falo de Bolsonaro. Sobram 4 dias. Nestes 4 dias, há vários outros temas recorrentes que ocorrem sem precisar falar de Bolsonaro. Mas este emergente parece que não percebe isto. Ou ele faz parte da turma da minha mulher. A minha mulher anda de um jeito que diz assim: eu não consigo ver a cara do Bolsonaro, que eu enjoo. Então não sou eu, meu amigo, que é enjoativo quando fala do Bolsonaro. Enjoativo é ele. O próprio vômito vivo. Olhar para a cara dele dá náuseas, dá enjoos. Ao mesmo tempo, ele provoca. Eu sou um comediante, eu sou um ator, eu sou um crítico social dedicado à política. A política mais imediata. Eu não sou um teórico da macroeconomia, até porque esses papos são chatíssimos, só interessa a determinado segmento muito pequeno. Eu sou exatamente um arauto de uma grande parcela, de uma grande massa. Massa! O meu canal tem quase 150 mil inscritos. Então, se eu não falar de Bolsonaro, vamos falar de quem, então? Vamos falar de educação. Ah, sim, não tem como não lembrar que ele cortou todas as verbas de educação e que as universidades não têm dinheiro nem para comprar papel higiênico. Mas então vamos falar de educação o quê, meu Deus? Vamos falar só de Paulo Freire. Sim, mas vamos lembrar que ele está demonizando Paulo Freire em toda a educação brasileira. Então vamos falar de saúde, aí lembrar que ele cortou mais médicos, que cortou a verba para a saúde, de que as epidemias e as pestes estão graçando no Brasil. Então vamos falar de tecnologia. Não tem como deixar de ver o quanto estamos atrasados tecnologicamente e de que a pesquisa tecnológica no Brasil foi profundamente afetada pelo governo Bolsonaro. Bom, mas então vamos falar de costumes. Mas de que costumes? Como falar de costumes sem nos remetermos aos fundamentalistas neopentecostais, do qual o presidente Bolsonaro é o maior representante com a sua campanha pela moral e pelos bons costumes, sobretudo pela família. Ele que casou já 3 vezes. Então vamos falar de quê? Então vamos falar da velhice.
não podemos deixar de passar do fato do desamparo da velhice, da falta de atenção, da falta de vagas em hospitais, do corte em aposentadorias, que ele promove. Então, vamos falar de política exterior, vamos falar da plantação do cacau da Bahia e da exportação do cacau para o mundo. Você vai bater, querendo ou não, nas exportações e importações agrícolas do Brasil e na política agrícola do Bolsonaro. Não há como falar de qualquer coisa sem tocar no Bolsonaro. Mas a gente pode falar de livros. Ah, que maravilha! E neste país que não tem cultura nem educação, dos 150 mil inscritos, boa parte gosta de ler, que são pessoas inteligentes. Mas falar de livro não é exatamente um assunto que empolgue estas 150 mil pessoas. Elas estão aqui justamente para ver o meu humor, a picardia, a ironia com que eu trato no dia a dia os fascistas, os intolerantes, os autoritários. Mas eu posso, de repente, fazer uma digressão literária sobre a obra de Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Acontece que eu não sou exatamente uma pessoa que consegue separar as coisas. Eu não conseguiria falar sobre Por Quem os Sinos Dobram sem fazer uma analogia entre a Espanha franquista, entre o fascismo espanhol e o fascismo de hoje em dia. Então vou tornar a falar sobre Bolsonaro. Então, companheiro, eu acho que há um equívoco. É que tu andas enjoado do Bolsonaro. Não sou eu que sou enjoativo. Uma amiga me disse, bem-vindo, não seria legal a gente parar de falar tanto no Bolsonaro e você focar mais numa agenda propositiva para a esquerda brasileira? Imagina isso, hein? A começar por pedir aos partidos que não deem tanta prioridade à luta parlamentar, mas que se dediquem a prestar atenção em todos os movimentos de massa, em todas as rebeldias e indignações que existem na sociedade hoje, que são profundamente diversas do que o simplório luta de classes. Mas aí vai ser uma grita geral. Também poderia dizer que a gente não cumpriu nem sequer as reformas, que é preciso que a esquerda proponha as reformas na ordem do dia, mas as reformas a partir da visão da esquerda. A maioria das pessoas já tem suas ideias formadas, seu campo partidário, seu lado. E como este aqui é um canal muito amplo, eu sou forçado a falar de coisas amplas. Não há caminho para uma agenda propositiva que não passe por um repúdio geral de todas as tendências, as miríades de tendências que existem hoje, no que chamamos de esquerda. Porque hoje, não sei como era antes, não prestava tanta atenção, hoje mais do que nunca, cada militante de esquerda é um partido. E nenhum militante de esquerda, o sujeito nem militante de esquerda é, mas ele vem dar pitaco e dizer, não concordo, tem que ser diferente. Cada um tem sua própria cabeça. O mundo hoje é tão diverso. A ideologia é tão dispersa. Os assuntos são tão variados. As pessoas são chamadas a responder sobre tantas coisas diversas. É um universo completo que vai da ecologia, diversidade sexual, que vai da exploração do trabalho, à Revolução Industrial 4.0, que vai do transporte do trabalhador ao esgoto sanitário da comunidade, que vai do tráfico de drogas à milícia. Tanta coisa que a gente tem que responder que não se resume somente à luta de classes. E não adianta reduzir isto e dizer tudo isso é culpa da luta de classes. E a gente acaba falando de vez em quando do Bolsonaro. Porque ele é o mico do dia. Ele é o bobo da corte. É ele que nos diverte com a sua estupidez. Se ele não dissesse tantas coisas estúpidas e não fizesse tantos atos estúpidos, a gente não riria tanto. Eu não teria material para trabalhar. Seria um tédio muito grande. Ele é o centro das atenções do humorista e do comediante neste momento. É claro que o cidadão que não tem uma militância diária, que não tem obrigação diária, que não se obrigou diariamente a escrever e a falar para 150 mil pessoas, pode se dar
ao prazer de dizer, não quero saber de Bolsonaro não quero mais essa conversa, me enjoou. Até topar de novo lá na frente, logo depois, com um ato esdrúxulo de Bolsonaro, com uma estupidez que o remete a ter que falar do Bolsonaro. Ou seja, o fato dele não querer falar do Bolsonaro porque enjoa ele vai durar quando muito meia hora ou uma hora. Logo depois ele vai estar enredado de novo na história de Bolsonaro. Então eu agradeço a Emerson que diz, chega de falar de Bolsonaro que está ficando enjoativo. E lembra que enjoativo é ele, que é um vômito vivo, que a gente não aguenta olhar a cara dele sem enjoar. Não só dele, mas como da prole. E que eu trabalho exatamente voltado para o desejo mais amplo dos meus 150 mil inscritos. Obrigado por terem me permitido falar sobre isto, esclarecer mais isto. Obrigado por ter emergido dizendo que o que eu falo sobre o Bolsonaro já está ficando enjoativo. Porque me deu este mote. Vou pensar sobre o fato. Mas eu acho difícil. Este é um canal que vem da luta desde o início do impeachment da Dilma. Houve uma época que eu só falava do Temer. Houve uma época que eu só falava da Dilma. É o caso de se perguntar. Ligue seu radar de cronista social e veja qual é o coringa do baralho que está em voga no momento. Em tempos de coringa, nós vamos falar sobre coringas. Um abraço e obrigado.